Para quem não me conhece, né? Acho que temos aqui muitas pessoas que não me conhecem. Eu sou Franciele Maftum, eu sou especialista em gestão de mudanças, sou a única treinadora no Brasil acreditada para conseguir treinar pessoas em gestão de mudanças pelo método europeu, que é o método do APMD. Tenho uma empresa que trabalha com gestão de mudanças, que se chama Change Minds, e presto esse serviço já há muito tempo. Sou psicóloga de formação e sou neurocientista também. Então, o meu trabalho de gestão de mudanças, ele vem desses métodos do APMD, que é o Instituto Europeu de Gestão de Mudanças, mas com uma base muito forte em neurociência, com uma base muito forte em comportamento humano, em psicologia, e o que a gente precisa fazer para manter as pessoas conseguindo mudar, tá? Eu tenho já um livro, talvez alguns de vocês que estejam aqui tenham esse meu e-book, que é um e-book basicamente só de ferramentas de gestão de mudanças, e tem esses canais aqui onde eu falo sobre esses assuntos com vocês. Então, depois dá para conferir outros vídeos meus no próprio YouTube, no YouTube, na verdade, né, que a gente tem aí vários vídeos sobre gestão de mudanças, tá? Queria começar, então, dando uma perspectiva para vocês sobre o que é uma gestão de mudanças, o que mexe na nossa cabeça quando as coisas mudam. Basicamente, dentro ou fora de uma organização, quando a gente tem qualquer tipo de mudança implementada, seja uma mudança de estratégia, de método de trabalho, uma mudança de comportamentos esperados, de implementação de novos projetos, implementação de novos sistemas, uma mudança de gestão, uma mudança de direcionamento, uma mudança de cultura, qualquer tipo de mudança que a gente aplica dentro de grupos ou individualmente, desencadeia processos neurais dentro do cérebro de cada um de nós. Independente se eu vivo uma mudança na minha casa ou se eu vivo uma mudança dentro da organização, o meu cérebro basicamente vai reagir da mesma maneira. A maneira que o nosso cérebro reage a mudanças, tem um vídeo meu no YouTube só explicando sobre isso, são 15 minutos de explicação sobre o cérebro na mudança, então se vocês quiserem depois ver, a gente vai deixar até o link aqui nas descrições para vocês. Mas basicamente, quando uma mudança acontece, o meu cérebro imediatamente é acionado pelo que a gente chama de reação luto-fuga. Toda nova informação que o meu cérebro precisa assimilar, ele entra num modo de ameaça ou num modo de reação luto-fuga. Ele começa a ler o ambiente como está acontecendo algo que eu não esperava, ou está acontecendo algo que eu não conheço, que eu não estou conseguindo predizer, que eu não estou conseguindo ainda saber exatamente como é que vai acontecer o futuro. E nessa indecisão e nessa incerteza do que vai acontecer no futuro em relação a essa situação, o nosso cérebro, como uma maneira de nos defender, entra em estado de alerta. Então, toda e qualquer mudança, da menor para maior mudança, aciona dentro do nosso sistema cerebral um estado de alerta, um estado de tem algo acontecendo, a gente não sabe o final desse algo, então a gente vai tratar isso como uma ameaça. Então, assim, independente se eu estou numa organização e se fui eu que decidi que essa mudança vai acontecer, mesmo eu tendo decidido, o meu cérebro tem o mesmo tipo de reação, que é essa reação de ameaça, porque eu ainda não sei exatamente o que é que vai acontecer no futuro, porque, bem, na verdade, a gente não tem como ter essa certeza de futuro. O nosso cérebro, para que ele fique calmo, para que ele consiga ter engajamento, para que ele consiga se motivar, ele precisa ter uma história com começo, meio e fim. Então, toda vez que eu tenho qualquer disrupção ou qualquer mudança, eu não tenho esse fim, eu não tenho essa certeza. E é exatamente essa falta de certeza que faz com que o nosso cérebro comece a entrar em sistema de ameaça. A reação luto-fuga é uma reação emocional e é uma reação comportamental. Então, ela é emocional porque nesse sistema de ameaça, o nosso cérebro ele tem 3 opções. Na tentativa de me defender de uma ameaça de incerteza, ou ele vai atacar, então ou eu vou ficar muito ansioso, ficar agressivo, ficar muito agitado, ficar muito dominante, querer dominar as coisas, as pessoas, as decisões, controlar, então modo de ataque da reação luto-fuga.
ou o meu cérebro vai fugir como maneira de defesa, que é o bater em retirada. E aí, na vida social, o fugir é eu me afasto da situação, eu tento evitar as reuniões que vão falar sobre isso, eu entro em processo de negação emocional, de que não é nada vai acontecer agora, e eu tento me afastar um pouco desse processo, eu me retiro, né, do processo de mudança que está acontecendo, ou o meu cérebro escolhe travar, ou seja, eu travo mentalmente, eu não me envolvo muito com o que está acontecendo, então eu não fujo, mas eu também não ataco, mas na expectativa de que se eu travar, nada vai acontecer e daqui a pouco as coisas vão voltar ao normal. Essas 3 reações são reações que a gente herdou, são reações que o nosso cérebro, independente do quão evoluído a gente é, ou quão evoluído a gente não é, o nosso cérebro reage dessa mesma maneira. E a gente herdou isso desde a época dos primatas, porque na época dos primatas, qualquer tipo de ameaça dentro da natureza, ou eu precisava atacar para me defender, para defender minha comida e minha vida, ou eu fugia se eu era mais fraco que aquilo que estava me atacando, ou eu paralisava como maneira também de me defender, não ter nenhum movimento. Isso tudo tem a ver, inclusive, com a relação que nós tínhamos com os animais. Né? Então, que alguns animais, se a gente paralisar, eles não atacam, eles podem fugir. Então, é uma biologia que nós herdamos, né, lá dos nossos antepassados, e que o nosso cérebro continua a funcionar dessa mesma maneira. Ele continua a funcionar a cada mudança ou a cada novidade que vai acontecendo na minha vida, no meu trabalho, em cima dessa reação luto-fuga. Então, ou eu luto, ou eu vou para a luta, ou eu fujo, ou eu travo. Deu para entender? Isso é a nossa parte biológica. Enquanto o meu cérebro faz esse movimento, então vocês imaginem que a gente está lá na organização e chegou a pandemia. Vamos pegar aí, né, as últimas mudanças que nós tivemos. Então, na pandemia, a gente já se sente ameaçado e vai escolher, o nosso cérebro, não é a gente que escolhe, ele automaticamente, através do nosso histórico de vida, escolhe para onde ele vai fugir, né, ou para onde ele vai se defender. E aí eu começo a tentar, vamos supor que eu vá para o ataque, começo a tentar, então eu vou controlar, eu vou planejar, vou fazer as coisas acontecerem, a gente vai instalar home office em casa, a gente vai ter uma equipe para ver novos produtos, a gente vai implementar aqui um sistema que vai ajudar todo mundo. Cada uma dessas ações são pequenas mudanças que eu estou implementando para lidar com a grande mudança, que nesse caso do meu exemplo é a mudança da pandemia, só que enquanto eu faço isso, eu vou implementando outras mudanças e as coisas continuam a acontecer. Aí eu começo a ter informações que a economia foi muito afetada e em cima desse dado eu preciso reposicionar as minhas decisões. Aí eu chego em casa e meu filho para de ter aula, então eu preciso me adaptar à minha rotina de casa. Aí eu começo a ver que eu não posso mais sair na rua, então eu tenho uma outra mudança. E assim a gente vai sendo 24 horas basicamente acionado por processos de mudança que pedem com que eu me adapte e, no entanto, antes de me adaptar, eu entro em sistema de ameaça cerebral, tá? Então, essa é a nossa primeira parte. Tem como a gente fugir desses estados de mudança mentais? Não tem, a nossa biologia. Tem como a gente minimizar esse impacto de ameaça? Tem. E é aí que entra a gestão de mudanças, é aí que entra a gente compreender como lidar com as mudanças, porque você imagine dentro de uma organização 20, 30, 100, 1000 pessoas reagindo por reação luto-fuga, cada uma reagindo do seu jeito, 4, 5, 6, 7 vezes por dia em processos de mudança. O que é que vai acontecer? Eu sempre pergunto isso quando eu faço os meus treinamentos presenciais, o que vai acontecer? E as pessoas sempre me respondem, o que acontece aqui. Cada um vai para um lado, tem muita gente que resiste muito, tem muita gente que demanda demais, tem gente que quer controlar tudo, e acaba que quando a gente vê uma boa ação, se torna um caos dentro de uma organização, ainda mais quando a gente tem, assim, mudanças que vão gerar impactos na vida das pessoas, né, que são as mudanças, assim, esses momentos de incerteza que a gente tem lidado nos últimos 5 ou 6 meses. Eu, como trabalho com organizações há muito tempo, esses momentos de incerteza das organizações que eu acompanho já vem de muito tempo atrás, né? Essa instabilidade do mercado, da economia, das estratégias, da maneira de consumo, isso tudo já tem feito com que as empresas já tivessem tendo que se adaptar
quase que mensalmente a novas questões que estavam acontecendo, e agora isso só maximizou, né? Eu acredito que todos vocês devem estar sentindo isso. Então, falar de as emoções que são acionadas em processos de mudança é fundamental. Entender dessas emoções, entender como que a gente lida com as nossas, e ajuda as pessoas do meu time, ou os meus líderes, ou os meus liderados, né? Ou as áreas que eu atendo, se eu for RH ou BP, enfim. Entender como é que eu ajudo a mim e os outros nesses estados emocionais da mudança e dentro desse processo biológico é fundamental para que a minha mudança seja bem sucedida. Que emoções são essas? Essas emoções, a gente tem aí vários métodos de estudo que nos explicam que emoções são essas da mudança. Então, a gente tem a famosa curva da mudança, que todo mundo adora. Eu tenho um vídeo sobre, tenho postagem sobre isso no Instagram, né? Tenho as ferramentas da curva da mudança descritas no meu livro, no curso de gestão de mudanças. Então, a curva da mudança, ela está em todo lugar. Então, a primeira coisa é entender que a gente tem essa curva do luto, essa curva emocional, e que ela é acionada por causa do nosso processo de ameaça. Então, eu vou entrar em estado, a curva da mudança, ela é assim. Então, ela é como se fosse uma oscilação emocional que a gente passa enquanto o meu cérebro está tentando se defender. Então, eu começo com negação, eu primeiro nego a situação, depois eu vou para raiva e culpabilização minha do cenário, do meio. Então, eu começo falando, não, isso não vai durar muito, não vai impactar ninguém, tudo bem, a gente continua vivendo nossa vida. A próxima, isso é emocional, né? Então, emocionalmente, como que eu me comporto? Eu não me engajo, não me preocupo, não vou na reunião, não escuto, talvez. Não tomo decisões importantes a tempo. Quando eu vou para raiva, eu começo a ter raiva, né, da situação, culpabilizo a mim, culpabilizo os outros. E aí, a terceira estágio é a barganha. Depois que eu passo do estágio da raiva, eu começo a barganhar. Não, mas então eu posso procurar uma exceção. Quem sabe a gente não precisa mudar tudo de uma vez. E a barganha é um estágio nosso emocional quase que de paralisação. Então, quando a gente está lá no luto ou fuga, entre ou eu paro, né, ou eu ataco, ou eu fujo, quando eu barganho, eu estou tentando barganhar para não sair do lugar, né? Depois da barganha, a gente vai para o estado que é o que a psicologia chama emocionalmente de depressão, é um estado onde eu bato em retirada, basicamente, eu desisto do processo, eu me desanimo, eu me desmotivo um pouco com as mudanças, ou comigo mesmo, ou com a cultura da organização, ou com o meu gestor, ou com alguém, e depois eu vou para a aceitação, eu aceito essa mudança específica que está acontecendo comigo, né? Só que essa curva, ela não é assim, passei por todos os estágios, acabou. Como ela é uma curva emocional e como a gente tem várias mudanças durante um dia, como a gente tem um histórico de vida, onde eu já tenho um significado que eu dei para essas mudanças que aconteceram comigo, como a gente já tem, às vezes, uma história dentro da organização, uma história com os nossos clientes, uma história com os nossos gestores, essa curva, ela vai e volta. Então, às vezes, eu saio da negação, vou para a raiva, aceito. Acontece uma coisa pequena, eu vou para a raiva de volta, vou para a barganha e aceito. Acontece outra coisa. Então, a gente está o tempo inteiro oscilando emocionalmente para tentar sobreviver à ameaça social ou, às vezes, à ameaça física que a mudança está nos trazendo. Assim, como base de sustentação desses estados biológicos, neurais e emocionais, a gente ainda está sendo acionado por todo o nosso histórico de vida, que é o que a gente chama de sistema de crenças. Então, a gente tem um vídeo de crenças também ali no meu canal, isso também está no curso de gestão de mudanças que a gente está lançando hoje, as inscrições para a turma 4, isso também tem no e-book, né, uma ferramenta sobre isso, mas basicamente esse sistema de crenças, o que que é? O sistema de crenças, ele é tanto individual quanto do time, quanto da organização, são aquelas regras pré-estabelecidas, baseadas no meu histórico de vida ou no histórico dessa organização, que fazem com que eu signifique as coisas, que fazem com que eu ache que mudança é bom, mudança é ruim, aqui a gente não pode comunicar as coisas, não, aqui a gente pode comunicar as coisas, são regras positivas ou negativas que a gente tem, né? Aqui a gente não deve se expor, não, aqui a gente precisa se expor, e isso é plano de fundo.
Então, se eu tenho um sistema de crenças na organização positivo, que sustenta a autonomia, de históricos muito positivos, o que é muito difícil, né? Assim, pelo menos na minha prática, é difícil a gente ver um sistema de crenças de organização somente positivo, que ajuda as pessoas a modificarem, onde as pessoas sempre se sentem suportadas, onde existe transparência. Se eu tenho essa base de crenças positivas, eu costumo passar pela curva da mudança e pelos estados de ameaça biológicos de uma maneira mais produtiva. Não mais positiva, mais produtiva. O que quer dizer isso? Eu vou passar por esses estados emocionais, o meu cérebro vai entrar em luta ou fuga, mas eu consigo mais rapidamente entender a realidade do cenário e fazer alguma coisa com isso, que é o que a gente chama hoje de produtividade, mindset de mudança, adaptabilidade, aí cada empresa ou autor está dando o seu nome, tá? Ok? Então, assim, para a gente ter uma mudança efetiva, tenho 3 coisas aí importantes de eu entender: as crenças individuais da organização, as emoções causadas e suportadas por essas crenças e entender a biologia da mudança, que foi o que eu acabei de explicar para vocês. Óbvio, quanto mais eu sou uma pessoa que trabalha com mudanças, mais eu preciso saber disso, né? Quanto mais eu sou um profissional que precisa conduzir mudanças, precisa engajar as pessoas, precisa fazer com que elas aceitem mudar sem sofrer tanto, porque a gente só está aqui para ajudar as pessoas a sofrerem menos nos processos de mudança, mas eu preciso saber disso, usar essas ferramentas com consciência para que eu consiga, então, diminuir o impacto negativo da mudança e aumentar o impacto positivo e fazer com que as pessoas se engajem e produzam mais soluções para elas e para a organização. Como é que eu entendo isso, né? Eu entendo disso, tem algumas ferramentas específicas, ferramenta no mapa de crenças, a ferramenta da curva da mudança aplicada para times ou individualmente, tem uma ferramenta chamada 5 históricos de reação à mudança, que a gente consegue entender os impactos disso do cenário no meio ou nos times. Então, tem várias maneiras da gente conseguir compreender, mas eu entender isso só que eu expliquei já me ajuda a redefinir talvez os passos que eu estava imaginando aqui para as mudanças do meu time ou da minha organização. Já me ajuda a entender também por que algumas pessoas resistem tanto, né? Então, não é resistência, é uma questão emocional, é uma reação biológica junto com um histórico ou da pessoa de vida ou da própria organização. E se a gente não lida com isso, com esse histórico, com essa parte da emoção e com essa parte da biologia, a gente fica implementando ações, gastando dinheiro, contratando consultoria, fazendo e-mail de comunicação, imprimindo banner e nada acontece. E as pessoas continuam sem conseguir mudar, tá? Então, essas são as 3 coisas aí essenciais para a gente conseguir trabalhar, se a gente quiser, a partir de agora, ter mudanças não só efetivas, mas sustentáveis, mudanças que criem uma conexão com os colaboradores, ao invés de criar desconexão, mudanças que afiliem as pessoas da organização a estarem junto, né, a trabalharem junto, ao invés de ficarem trabalhando por si. A maioria das empresas que eu trabalho está querendo desenvolver já há uns 3, 4 anos autonomia. A gente só desenvolve autonomia trabalhando com esses componentes de mudança. Isso também são dados neurocientíficos, dados da aprendizagem. Então, tem várias questões aqui que vão influenciar os meus processos de mudança quando eu começo a ter essa consciência e aplicar um pouco desses conhecimentos na prática, tá? Eu vou dar um exercício para vocês hoje, já para vocês começarem a fazer isso. Mas, basicamente, para a gente começar, a gente precisa levar em consideração 3 coisas. Anotem aí essas 3 coisas para não esquecer. A primeira pergunta que eu sempre preciso fazer para mim e para os colaboradores, e para os meus líderes, e para, enfim, para as pessoas que estão participando desse processo é: o que é que está mudando? Né? Então, tivemos algumas decisões na organização, vamos pegar agora de volta o nosso cenário atual. Tivemos decisões de home office diferenciado, tivemos decisões que algumas pessoas continuam na operação, tivemos decisões de PDV, tivemos de plano de demissão voluntária, tivemos algumas decisões de suspensão de contrato
temporário, que são algumas das decisões que as organizações estão basicamente tomando. A gente está lançando produtos novos que íamos lançar só ano que vem, a gente já está adiantando. Isso tudo são decisões de mudança. Algumas organizações, inclusive, estão numa maneira de se relacionar, né, com os clientes, com a tecnologia. Então, todo mundo está tendo que dar um jeito de se relacionar melhor com a tecnologia. Então, essas decisões todas são mudanças. A primeira pergunta que eu tenho que fazer para cada uma delas é assim, ok, para essa pequena decisão que a gente está tomando, o que é que está efetivamente mudando? E a gente levanta aí 5 coisas, no mínimo. Está mudando o estilo de trabalho? Está impactando a maneira que as pessoas trabalham? Tá sim ou não, você pode responder isso. Existe uma ferramenta para isso específica, bem elaborada, mas basicamente vocês podem começar se perguntando isso. Está impactando o estilo de trabalho, o modo de trabalho? Está impactando a vida das pessoas, o salário, o local de trabalho, os cargos de trabalho, sim ou não? Está impactando a maneira das pessoas pensarem e se desenvolverem? Né? Isso vai fazer com que a pessoa tenha que, por exemplo, agora na pandemia, tudo está impactando a maneira das pessoas pensarem e se desenvolverem. Trabalhar de casa é um desafio, para quem tem filhos, muito mais difícil. Não sair de casa é um desafio, ter que falar com o cliente remotamente é um desafio, ter que criar remotamente é um desafio. Então, isso são impactos mentais, né? A maneira com a qual eu estava acostumado a pensar, a fazer as coisas, isso muda, inclusive, minha rotina, minha disciplina, tudo isso. Então, sim ou não, é muito difícil que qualquer tipo de mudança não impacte nessa terceira pergunta. Está impactando ele emocionalmente? Existem perdas muito grandes? Essa é a sua quarta pergunta, né? Ele vai perder o quê? Ele vai ganhar o quê? Né? E na quinta pergunta, e o que nós estamos fazendo para lidar com essas 4 perguntas anteriores? Então, a gente começa a pensar nesses 3 itens que eu falei para vocês lá no começo da nossa aula, com essas 5 perguntinhas, tá? Óbvio. Essas 5 perguntinhas eu posso fazer para quem tem, assim, é mais autônomo, gosta de criar, vai conseguir responder. Senão, a gente tem essas ferramentas muito bem envolvidas, criadas e descritas no nosso curso e também tem no meu e-book, tá? Então, essas são as primeiras perguntas aí que a gente faz para começar a trabalhar essas questões. Segunda coisa é definir o que é que eu vou fazer, e essa começa a ser a parte mais difícil. Para definir o que a gente faz uma pergunta que é: o que isso causa nas pessoas? Né? O que essa mudança que a gente está implementando está causando nas pessoas emocionalmente? E para isso, a gente vai ter que estar próximo dessas pessoas, a gente vai ter que perceber essas pessoas, a gente vai ter que fazer mais remotas e perguntar: pessoal, como é que vocês estão? Como isso impacta vocês? Impacta muito, pouco, médio? A gente pode até dar opções para que as pessoas consigam responder. Isso já é trabalhar um dos princípios da mudança, que a gente fala nos meus canais e em todos os nossos produtos, que é o princípio da confiabilidade, de falar com as pessoas, de aproximação das pessoas, tá? Então, toda vez que eu sou transparente e abro um processo de transparência para conversar com as pessoas sobre o impacto delas na mudança, eu já estou engajando essas pessoas, criando confiança, eu estou acalmando o sistema nervoso, eu estou acalmando a reação de luta ou fuga e eu estou acalmando as resistências emocionais dessas pessoas, tá? Então, eu estou lidando indiretamente com os 3 primeiros pontos que eu falei para vocês. E aí, a terceira pergunta que eu vou fazer é: como as pessoas estão emocionalmente? E aqui, agora, tem uma pergunta muito importante da gente fazer depois da pandemia, que é: eu nem pergunto mais como as pessoas estão emocionalmente, eu pergunto: as pessoas estão muito cansadas? Por quê? Porque agora a gente precisa perguntar isso para as pessoas. Gente, qual é o nosso nível de cansaço mental e físico? De 1 a 10, de 1 a 5, porque estaremos mais cansados. Então, assim, se nós temos equipes, ou se a gente mesmo já está entrando em esgotamento mental, físico, falta de memória, eu acordo indisposto, ou eu tenho picos de energia durante o dia, né? Acordo disposto, chega às 4 da tarde, que é um dos meus picos, eu caio drasticamente, eu estou com o cérebro cansado de tantas mudanças, né?
E com o cérebro cansado, eu vou precisar ter estratégias de acolher essas pessoas e de dar suporte emocional para que elas consigam literalmente sobreviver às mudanças que estão chegando. Porque um cérebro cansado, ele não consegue produzir nada, ele entra em colapso mental. A gente já deve ter sentido isso, né? Todo mundo, acho que na quarentena, sentiu um pouco disso ou muito disso. Em algum momento sente isso ainda. Tem gente que já pifou faz tempo que está assim, quase que no negativo, né? Andando no negativo pelo quanto de mudanças que está tendo que passar e decisões que está tendo que tomar. Então, essa pergunta para os meus colaboradores e para a gente mesmo é essencial, como está o nosso nível de cansaço. Mas tem coisas que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas, e uma delas é exatamente fazer essa pergunta. Quando eu pergunto isso, eu dou a possibilidade do sistema nervoso das outras pessoas de se acalmar, porque eu me sinto seguro, falo, então não sou só eu. Então, se todo mundo é esperado que esteja cansado de 5 a 10, que bom que não sou só eu. E essa sensação traz para o nosso cérebro uma segurança emocional. E essa segurança emocional nos ajuda a recuperar a energia mental. Então, assim, construir e informar as pessoas. E aí a gente tem muitas ferramentas muito legais no curso para fazer isso, ou vocês podem criar de vocês também. Eu acho que gestão de mudanças é a gente também poder ter autonomia para criar, mas sabendo do que a gente está fazendo, ajuda já as pessoas a terem esse amparo emocional e saírem dessa zona de cansaço, tá? Tenho vivido dia a dia essa desconexão da equipe pelo excesso de mudança, que é bem esperado. Fatores que contribuem: não ouvir a equipe, falta de prioridades, mudar por mudar, né, sem um motivo específico, e falta de planejamento. E olha que isso não deve ser só você. A maioria das empresas estão com essa situação de que a gente está tomando decisões muitas vezes sem saber por quê, baseado no sistema de ameaça, baseado no sistema de ataque ou fuga. É o que a gente vai fazer agora. A gente vai, em momentos de incerteza, a gente vai tomar decisões baseadas em ataque, paralisação ou fuga. Quanto mais você conseguir trazer essa informação para as pessoas e perguntar, pessoal, estamos tomando uma decisão baseada em cansaço? Podemos, e é importante a gente falar que sim, né? Acho que a gente está cansado mesmo. E essa decisão é baseada em emoções da mudança, mostra a curva da mudança, vê como é que as pessoas estão. Essa decisão é baseada em ataque ou fuga. Então, como é que a gente toma uma decisão melhor em conjunto para que a gente consiga se adaptar melhor para essas mudanças e para as mudanças do futuro? Só trazer essa informação, isso já é uma ferramenta que eu estou dando para vocês, hein? E fazer esse tipo de pergunta, você já começa a mudar um pouco a realidade das mudanças e a parte emocional das pessoas também, tá? E assim, se você fizer essa pergunta, dica de ouro, eu falo muito disso no curso, tá? Se você fizer essa pergunta, como as pessoas estão, qual é o nível de cansaço, o impacto, e todo mundo estiver bem, tem algo de errado. Pergunte de volta, traga mais informações, vá lá ver no meu curso como é que você vai perguntar para que as pessoas respondam direito, porque muitas vezes a gente pergunta e baseado nas crenças da organização individuais, as pessoas têm medo de responder muitas e muitas vezes. E aí elas respondem que estão bem, porque elas acham que é isso que você quer ouvir, e na verdade, se a gente ouvir que está todo mundo bem, o que é impossível, né? Mesmo quem sabe muito sobre gestão de mudanças agora vai estar vivenciando esses conflitos, que são conflitos biológicos, de cansaço mental e de tudo. Se você ouvir que está tudo bem, ou você perguntou errado, ou não existe confiança na organização, ou no time, então é importante mudar a sua estratégia, porque sempre tem impacto. Toda mudança vai ter impacto. E agora, então, agora é impossível não ter impacto, tá? Ensinar as pessoas que mudanças causam coisas boas e ruins, elas vão causar? Tem coisas boas, tem coisas ruins. Começa a construir uma cultura, um relacionamento, às vezes quando você é consultor externo, né? Um relacionamento, uma relação de confiança com as pessoas, e isso ajuda as pessoas a mudarem. Tem muito gestor que às vezes nos contrata e fala, Franciele, eu não quero que fale do lado ruim da mudança. Eu falo, então a gente não vai poder fazer gestão de mudanças. Porque não falar do que não está bem, que vai acontecer, veja, eu acabei de explicar para vocês toda a parte da biologia e expliquei só um pouquinho ainda
Não falar disso causa na gente uma sensação de enganação, não é? Porque não é verdade. Sempre essas mudanças, elas mexem internamente com a gente, elas nos mandam mensagens, às vezes, subliminares, elas vêm com fantasias de crenças que a gente tem, com expectativas que nós temos e não falamos. Então, a gente falar sobre isso é muito mais benéfico para fazer uma boa mudança do que não falar. Não tenham medo de não falar sobre as questões. Mas, se você não se sentir preparado, se prepare, se capacite ou contrate uma pessoa para fazer isso para você, mas fale, tá? Regras, então, anotem as regras importantes. Não faça a gestão de mudança sozinho. Isso também vem de dados da neurociência e de dados de pesquisa, né, de gestão de mudanças no mundo todo. Não se faz mudança sozinho. Não se tem saúde emocional sozinho, não se tem saúde nas organizações fazendo com que as pessoas trabalhem sozinhas. As pessoas precisam de suporte, de construção e de informação sobre o que está acontecendo dentro e fora delas, para que elas consigam ter um engajamento nessa mudança. Fale a verdade. Quando a gente começa a entender assim essa estrutura da gestão de mudanças, a gente começa a entender o que acontece com a gente, né? E com as pessoas no processo de mudança, nós entendemos o valor da gente conseguir falar a verdade num processo de mudança organizacional. Muitas vezes a gente esconde a informação porque não tem certeza do que vai acontecer, não quer causar mais caos, mas esconder a informação é dar asas a um cérebro indefesa. E aí as pessoas não vão sair de sequestro emocional. E aí eu não vou entender o que está acontecendo. Então, às vezes é melhor falar, gente, a gente não sabe direito o que vai acontecer, a gente vai tomar uma decisão hoje, talvez amanhã nós mudemos a decisão, do que a gente não falar nada, tá? Eu falo muito sobre isso na formação, falo sobre isso no curso de gestão em práticas também, e eu acho até que eu falo sobre isso em todos os meus vídeos também, porque isso é uma das questões chave aí da comunicação para o processo de mudança efetiva, e é uma das coisas que a gente não aprendeu, né, a fazer. A gente tenta fazer o contrário para ajudar as pessoas. E o contrário não ajuda as pessoas a se engajarem, cria mais caos, cria mais medo, cria mais desconfiança, tá? A terceira regra: abra espaços para as emoções, para o medo e para a construção de confiança. Comece a abrir espaços. O que são espaços? Conversas, webinars. Agora, por exemplo, eu tenho feito muito webinars disso, de trazer essas informações que eu estou trazendo aqui para vocês, óbvio que mais detalhadas e com sintomas e tudo, e deixar com que as pessoas se posicionem só em como elas estão, dar essas opções, sabe? Entre isso daqui, entre essas opções todas de sintomas, entre essa curva, como é que a gente está? Isso é abrir espaço, né? E tem muitas empresas fazendo isso sozinhas, que também é muito válido, às vezes até mais válido do que a gente contratar alguém de fora, porque a gente constrói confiança interna. Então, abram esses espaços, né, para falar dos medos, para falar desses receios e de tudo, e comece a aplicar ferramentas que deem às pessoas informação sobre a mudança, informação sobre o que está acontecendo dentro delas e fora delas, e entendendo os impactos dessas pessoas no processo, tá? E aí, eu trouxe a ferramenta de agora, para a nossa ferramenta. Então, eu já dei algumas ferramentas, né? Acho que acabei que eu dei 2 ferramentas já, que são as 5 perguntas iniciais que você tem que fazer, depois as 3 perguntas que você vai fazer para as pessoas, como elas estão, se elas estão cansadas ou não, o que está efetivamente mudando. E essa ferramenta que eu trouxe é uma ferramenta simples, que são perguntas específicas que vocês podem começar a fazer agora para as pessoas. Então, vocês podem fazer por e-mail, podem começar fazendo um teste por e-mail. Porém, se a sua empresa, assim, se você não tem um vínculo, se você não sobre isso, é possível que as pessoas nem respondam o seu e-mail. Então, é importante você, de repente, fazer um ao vivo, introduzir o assunto numa reunião, né? Mandar um vídeo, pega um vídeo lá do meu YouTube, se você quiser, manda para introduzir o assunto de gestão de mudanças. Mas são 4 perguntas que são ferramentas para que vocês consigam construir segurança emocional, para isso que serve essa ferramenta. Começa a tirar as pessoas de ameaça, de luta ou fuga. Começa a tirar as pessoas um pouquinho daquela sequestro emocional da curva da mudança e começa a construir segurança para as pessoas se sentirem bem, para saírem da exaustão e começarem a produzir soluções para elas e para a organização. E sofrer menos, obviamente, porque o impacto disso é que a gente sofre menos. Pergunta número 1. Quais sintomas estamos passando? E aí,
você tem que trazer os sintomas. Então, volta lá na live, anota os sintomas que eu te falei, pega um vídeo meu, ou pega no curso de formação, tem todos os sintomas, no curso de introdução em prática, tem a ferramenta inicial para vocês fazerem isso com a curva da mudança. Então, vocês podem fazer de várias maneiras. Tragam esses sintomas para as pessoas, expliquem que vocês vão passar por esses processos, falem de vocês. Olha, eu estou aqui, eu estou na exaustão, oscilo com ansiedade, vou dar raiva para negação, né? Meu cérebro está entrando em luto fuga o tempo todo. Como estamos? E aí você deixa que as pessoas se posicionem. Outra pergunta que vocês podem começar a implementar é, para que a gente consiga, em momentos de incerteza, manter a energia mental, eu preciso me perguntar todos os dias, como estamos hoje na curva da mudança? Qual é o meu nível de cansaço hoje? Acordei hoje, de 1 a 10, como é que eu tô? Isso ajuda o meu cérebro a reconectar com a realidade, a criar um pouco de chão, que a gente chama de segurança, a sair de sequestro emocional. Essa simples pergunta, como eu estou hoje, em relação a cansaço, em relação às emoções, enfim, e ajuda eu a me sentir seguro, ajuda eu a parar de produzir cortisol em excesso para tentar me adaptar e a conseguir racionalizar, tá? Essa simples pergunta. A terceira pergunta, como é que podemos nos ajudar em relação a esse cansaço, ao que temos que fazer hoje? Essa pergunta constrói suporte emocional, essa pergunta constrói vínculo, essa pergunta nos tira do excesso de emoção, de medo da mudança. E a quarta, como posso ajudar os outros? Entendendo de como as pessoas estão, entendendo dos impactos da mudança, hoje, o que eu posso fazer para ajudá-los? Eu mando um e-mail para essas pessoas, eu posso ligar individualmente, eu posso dar informação, eu posso tentar dar um pouco de clareza. O que eu posso fazer hoje para trazer mais segurança e informação para ajudar essas pessoas do meu projeto, do meu time, ou que trabalham comigo, tá? Então, essa aqui já é uma ferramenta de 4 perguntas para ser aplicada diariamente com os times que estão passando por mudanças, ou seja, todos aí com vocês. Não consegue aplicar diariamente? Faça semanalmente, na reunião de segunda, tá? Na reunião de sexta, de como é que foi essa semana, você pode perguntar em relação ao passado, e vocês me digam o que é que isso vai gerar de resultado, porque o resultado é imediato de impacto nas pessoas, a gente sente na hora como as pessoas estão sendo impactadas.